Boa noite, acho que a maioria de vocês já me conhece, eu estive aqui numa outra ocasião, a convite do Jonatas. Hoje, como vocês podem ver, os pastores, os presbíteros, eles não estão aqui porque estão todos lá no encontro de casais, né? E o Jonatas me convidou para trazer a palavra hoje. Há algum tempo, eu falei para Jesus que sempre que ele me convidasse para alguma coisa, no sentido de servi-lo, eu diria sim. E aí a gente se coloca nessas situações, né, de estar aqui hoje, mas também é um prazer, é uma responsabilidade, mas também é um prazer muito grande. Queria que vocês abrissem comigo a Bíblia em Lucas 14, do 15 ao 24. Lucas 14, de 15 a 24. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Vou fazer uma oração? Senhor, nós te louvamos pela sua santa palavra, Pai amado, que sempre é para o nosso coração alimento, exortação, consolo, vida, iluminação. A gente te pede que nessa noite, nesse momento, o teu Santo Espírito fale ao nosso coração, a cada um de nós aqui, revelando para nós o que o Senhor deseja de nós hoje, e que a partir desse momento a gente se comprometa com aquilo que foi revelado e que ande de acordo, Senhor, dê mais um passo à frente, mais um passo adiante daquilo que o Senhor tem nos feito ver, Senhor. Faz isso com a nossa vida, leva cativo agora o nosso pensamento, a nossa atenção e ajuda-nos a entender tudo que o Senhor tem para nós, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, Jesus teve vários encontros com os fariseus durante o ministério dele. Quem eram os fariseus? Eram os religiosos do tempo de Jesus. Eram as pessoas responsáveis por interpretar a lei e ensinar. A gente vê lá no Sermão do Monte que Jesus cita lá os 10 mandamentos, ele vai falando, né, alguns dos mandamentos, e aí ele fala assim: não matarás, mas ouviste o que foi dito. Este ouviste o que foi dito era esse ensino, essa tradição oral que os fariseus tinham da lei. E, ao longo do tempo, eles foram deturpando totalmente o sentido original da lei. Então, toda vez que Jesus se encontrava com esses religiosos, ficava clara a verdadeira religião e a falsa. Toda vez que havia esse embate, esse encontro, era a oportunidade de Jesus revelar aquilo que Deus de verdade tinha dito através da lei. Sempre foi assim. Num outro momento, e a gente vê que Jesus comia tanto com os pecadores, que foi a acusação que os fariseus faziam, mas como que você come com pecadores? Mas comia também com eles, com os fariseus. E num momento lá desses, Jesus senta para comer e não se limpa. E aí ele come e eles se escandalizam. Como assim você não vai se lavar antes de comer? E sempre era uma oportunidade. Jesus pegava aquilo que era natural, quer dizer, uma refeição à mesa, o fato de não ter se lavado, e expandia, iluminava ali. Olha só, o que contamina não é o que entra, é o que sai.
Vocês estão tão preocupados se eu estou me lavando ou não, se eu estou me tornando impuro ou não, e vocês, o que tem saído de vocês? Sempre Jesus aproveitava esses momentos para fazer uma revelação. E foi numa dessas ocasiões que ele foi muito duro. Ele falou: ai de vós, que colocam cargas tão pesadas em cima do povo que eles não conseguem carregar. Ai de vós, que são como sepulturas pintadas, a aparência de santidade, mas por dentro vocês estão mortos. Então, todos esses encontros eram encontros muito ricos que Jesus usava para ensinar os seus discípulos, E a gente vê aqui que nesse trecho particularmente que eu estou falando, desse jantar que Jesus não se limpa e eles se escandalizam, Jesus fala: nada há encoberto que não seja revelado. Olha como é que ele pega uma coisa comum e expande. Presta atenção, a coisa aí dentro, tudo que está aí dentro, um dia vai ser julgado e posto à prova, vai ser trazido luz. Então, olha como é que ele expande. Era um jantar, o fato de não ter se limpado, se lavado, de acordo com os rituais propostos pelos fariseus. E ele usa, então, para ampliar. Quando a gente retrocede aqui no capítulo 14, lá no início, fala que Jesus entrou para comer num sábado. Quando vem isso, certo sábado, vai dar problema. Porque os fariseus tinham uma interpretação do sábado muito tosca. Eles achavam que, de fato, o guardar o sábado para o Senhor era não fazer absolutamente nada. Isso foi uma deturpação da lei, não foi isso que Deus propôs quando pediu para guardar o sábado. E aí Jesus sempre vem nesse embate mostrando o erro, revelando, trazendo à tona, E aí Jesus vai e cura no sábado. E isso era motivo de escândalo. Logo depois, isso está no versículo 1, no capítulo 14. Logo depois, nessa mesma ocasião, ele olha as pessoas que estão sentadas naquele jantar. Coisa comum. Olha como é que o nosso comportamento fala da gente. Jesus olha aquelas pessoas, chama os discípulos e fala assim: olha só, preste atenção. Quando vocês estiverem num banquete, não fique procurando os primeiros lugares, não. Porque vai que teve alguém que é mais importante que você, que foi convidado para sentar aqui na frente, e você vai ser chamado para sentar lá atrás e você vai ser humilhado. Senta lá atrás. Se você for chamado para vir aqui para frente, olha que coisa muito melhor. E aí ele fala: todo aquele que quiser ser exaltado vai ser humilhado, e o que for humilhado vai ser exaltado. Gente, da onde que surge isso? Da forma como as pessoas procuravam se sentar nos lugares no banquete. Tudo fala sobre a gente, não tem essa coisa de sagrado e mundano. Tudo, a forma como a gente procura os lugares, a forma como a gente se comporta numa fila, a forma como a gente se comporta no trânsito, tudo fala sobre a gente é uma coisa só. E aí Jesus pega a forma que as pessoas estavam disputando lugares e traz essa luz, Cuidado para não se exaltar, porque você pode ser humilhado. E a gente se segue aqui, ele ainda falando sobre esse momento de banquete, falando ainda sobre a forma de se comportar. Ele fala: olha só, quando você der uma festa, não convida só seus amigos, pessoas ricas, seus vizinhos, não. Convida também o pobre, o cego, o manco, o aleijado. Por que Jesus está falando isso? É claro que ele não está falando de festa. Ele está falando: olha só, não anda só com quem é fácil de andar, não. Anda também com os difíceis. Gente, todo esse ensino veio à tona num jantar. Numa ocasião super comum, super simples, um jantar. E dali ele está trazendo ensinamento atrás de ensinamento. Até que chega a esse texto que a gente leu agora, Quando Jesus fala aqui, se a gente voltar só um pouquinho, eu peço que vocês fiquem com a Bíblia aberta, porque a gente vai correndo aqui. No versículo... Deixa eu só me achar. 14, ele fala, 13 e 14. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir a sua recompensa, virá na ressurreição dos justos. Ele acaba de falar isso e aí a gente entra na nossa parábola. Alguém que ouve isso fala assim: feliz é aquele que comer desse banquete. Feliz é aquele que chegar nesse grande dia. Só que Jesus, como ele vai além, como ele sonda o coração, como ele vê o que está por trás, ele conta essa parábola para mostrar que esse homem que falou disso, ele não sabe do que ele está falando. Ele falou da boca para fora, mas ele não tem conhecimento do que ele está falando. Aí agora a gente vai percorrer aqui a parábola,
A parábola fala de um banquete, e aí a gente tem que entender a tradição da época. Quando você faz, naquele tempo, né, quando havia um banquete, tinha 2 momentos de convite. O primeiro, é que nem até hoje isso é usado, né? Por favor, responda lá se você vai ao casamento, à festa. Esse primeiro convite também funcionava assim naquele tempo. Olha, eu vou dar o banquete, vai ser tal dia, tal hora, você aceita vir? A pessoa confirmava e o dono da casa tinha como preparar a quantidade exata de comida, lugares para se sentar. Esse era o primeiro convite. O segundo é o que aparece aqui no versículo 17. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: está tudo pronto. Era o segundo convite. A mesa está posta, a casa está pronta, o servo sai. É uma aldeia, a gente tem que, né, reduzir, voltar no tempo e lembrar que é um lugar não muito grande, não é uma cidade, é uma aldeia. E o servo sai convidando: olha, chegou a hora. Nesse momento que o servo sai para convidar, quer dizer, as pessoas já haviam aceitado, o dono da casa já havia preparado quantidade de comida, já tinha se disposto a receber um número de pessoas. Nesse momento as pessoas começam a dizer: ah, eu não vou, agora eu não vou. E aí a gente tem a primeira desculpa. Eu comprei um terreno e agora eu preciso ir lá ver esse terreno. Gente, ninguém, nem hoje, nem naquele tempo, compra um terreno e depois vai verificar. No Oriente Médio, ninguém ia comprar e depois ver como era o terreno. Muito antes ali, eles já iam ver as cisternas, as fontes, as fronteiras, as árvores. Era como se hoje você me ligasse, né, e falasse: olha, Luciana, estou te esperando. E eu falasse assim: olha, eu comprei uma casa pelo telefone e agora eu estou lá indo ver. Você me desculpa, eu não vou não. Era uma desculpa assim, muito esfarrapada. Não era pouco, não. E ele ainda pede no final: me desculpa, mas não vai dar. O segundo traz novamente uma desculpa esfarrapada, né? Ele chega e fala aqui: olha, eu comprei uns bois e eu preciso ir agora testá-los. Outra coisa que não acontecia naquele tempo. Os bois eram testados antes. Eles colocavam os bois lado a lado, colocavam ali o jugo e iam ver se o boi arava bem. Porque se ele não arasse, não servia. Ninguém comprava e depois ia testar. É o equivalente de eu dizer hoje: ó, acabei de comprar aqui, passei um cheque, estou pagando aqui, agora eu vou ver qual foi o carro que eu comprei, o modelo, o ano e se funciona. É uma desculpa esfarrapada. E o terceiro ainda é pior, porque a desculpa dele nem faz sentido. Ele chega e fala assim: ó, acabo de me casar, por isso não posso ir. Fato é que não haveria numa pequena aldeia 2 eventos, 2 festas no mesmo dia. Não poderia ter havido um casamento e um banquete. Seria uma concorrência, não havia sentido na concorrência. As pessoas estariam no casamento, então para que fazer um banquete? Então esse fato não aconteceu hoje, naquele momento do banquete. É um fato anterior. Então, ele poderia ter ido com a mulher dele. É uma desculpa totalmente sem sentido. E esse daqui nem fala no final: ah, me desculpa. É como se eu chegasse e falasse assim: olha, eu não vou porque meu tanque está um pouco vazio, acho que eu não vou conseguir chegar na sua casa, então eu não vou. E nem se desculpa, é uma coisa muito assim: ah, é quase, não estou afim. E aí, qual é a reação do Senhor quando recebe do servo essas desculpas? Aqui no versículo 21... fala, né, que ele relata e o dono da casa se ira. Só que a reação do dono da casa não é uma reação de vingança. O que esse senhor faz? Ele derrama graça. Ele vai e fala o seguinte: ó, então sai, pega os aleijados, os cegos, os mancos e traz aqui para esse banquete. Quem são esses, gente, naquele tempo? São os que viviam à margem, os desprezados. Pega esses que não se sentem dignos, pegam esses que são totalmente rejeitados e traz para o meu banquete. E o servo vai, obedece, sai pela rua e traz essas pessoas e fala para o Senhor, né? Olha, mas ainda há lugar. E aí o Senhor fala para ele: então vai de novo, sai, mas você não vai sair só aqui dentro da comunidade, não. Olha o que ele fala aqui, ó. Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar. Vá além, sai da vila, vai para fora e traz quem está no caminho. Obrigue a entrar no sentido de convencer, porque imagina só, você não conhece o dono da casa, você não fez nada por ele, você não tem nenhum tipo de relação e recebe um convite para um banquete. Ia ser difícil de acreditar: olha, eu não tenho como retribuir isso.
Não é para retribuir, é para ir. Ele vai sentir prazer na sua presença, ele quer que você vá. E aí, então, a casa fica cheia. E aí a gente tem a palavra aqui do Senhor que fala: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. A essa altura, acho que a gente já conseguiu entender bastante coisa dessa parábola, muito que ela quer dizer, né? Esses homens que declinaram o primeiro convite, que negaram o primeiro convite, que disseram não, eles pensaram que eles podiam realmente desprezar o Senhor, que eles podiam, de fato, causar constrangimento. E fato é que, independente deles terem aceitado ou não o convite, o banquete estava acontecendo. A mesa estava posta. E hoje a reflexão que eu acho que a gente pode fazer em cima desse texto, e foi o que o Espírito colocou no meu coração, a gente entende que tem uma mesa posta diante de nós? A gente entende que há um banquete, há uma mesa posta, e essa mesa é farta. Essa mesa é de alegria, é um convite para você se sentar com o Senhor e de você estar com Ele, conhecer dEle e ouvir dEle. Vocês entendem que essa mesa está posta? Ou a gente tem sido como as pessoas dessa parábola, que dão desculpas esfarrapadas para não estar ali, que simplesmente, quando passar o tempo de prova, quando eu passar para o concurso, quando eu conseguir o estágio, depois que eu tiver meu filho, depois que eu casar, depois da minha festa. Vocês entendem que a gente tem essa tendência de agir como esses homens? Jesus convida, o convite está ali, a mesa está posta, está tudo pronto. E essa mesa é farta, essa mesa é rica. E eu tenho coragem de dizer assim, não, eu não vou porque agora eu preciso fazer qualquer outra coisa que eu tenho certeza que não vai se justificar. A gente faz isso, a gente age como esses primeiros aqui, em muitas vezes, rejeitando. E o que a gente precisa hoje guardar e entender é que, mesmo que eu não vá, o banquete está acontecendo. Então, o Senhor não é prejudicado. Quem fica sedento, quem fica faminto, quem fica desnutrido, sou eu e é você, né? Deus não pode ser frustrado. Mas a gente deixa de se alimentar, a gente deixa de ganhar quando rejeita o convite. E aqui o que é muito interessante é que ele fala no início, né? Felizes os que vão comer desse pão, que vão participar dessa refeição. Mas, para você comer, você primeiro tem que aceitar o convite. Não tem como comer sem antes aceitar o convite. Eu queria que a gente abrisse aqui num trecho de Isaías. Deixa eu só achar aqui. Isaías 25, de 6 a 9. Isaías 25, de 6 a 9. Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Naquele dia dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele, e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. A salvação aqui é figurada por um banquete. Haverá um grande banquete, uma grande festa, a gente sabe, quando Jesus voltar, né? O encontro de nós, da noiva de Jesus com o noivo, vai ser uma grande festa, um grande banquete. E é isso que está falando aqui em Isaías, né? O dia da salvação, essa mesa que é posta, esse banquete que é feito, é a salvação que vem do Senhor. E é isso que esses homens da parábola rejeitaram. Talvez você diga assim, não, mas eu já aceitei o convite.
Amém. A graça do Senhor já foi derramada sobre o seu coração. Mas esse convite constante que Ele te chama para sentar à mesa dele, será que esse convite a gente tem ouvido? Esse convite de se sentar à mesa do Senhor, a gente tem se contentado, será com migalhas, com pequenas porções? Hoje vocês estão aqui, vocês estão me ouvindo, e eu sei que o Espírito fala, Ele fala a despeito de mim, porque essa é a obra dele, e Ele está confrontando, Ele está iluminando, Ele está exortando. Mas e depois que você sair daqui? Será que só foi esse momentozinho, isso é suficiente? Nesse banquete, nesse tipo de encontro que a gente tem, não tem como você pedir assim, como a gente faz quando alguém vai no aniversário e a gente não faz. Traz um pedacinho de bolo para mim. Aqui não rola, você tem que ir até a mesa, você tem que sentar. Não dá para você pedir para alguém trazer para você. Né? Não tem delivery, não dá para eu enviar enquanto você está fazendo outras coisas e você vai comendo porções disso. Não, é hora de você entrar na presença, sentar na mesa e comer, beber. E o que é muito forte nisso é que a gente sabe que a mesa está diante de nós e a gente rejeita por motivos fúteis. Isso que é doloroso demais. A gente se coloca num lugar de sede, de fome, de vazio. E a mesa está aqui, o convite já foi feito, você já foi iluminado, você já sabe que a mesa está posta. Será que a gente tem podido falar como Paulo? Para mim, estar com Cristo é incomparavelmente melhor? Será que a gente tem podido dizer, eu sei viver com pouco, eu sei viver com muito, porque a minha satisfação está no Senhor? Quando Paulo fala, alegre-se no Senhor, a alegria tem esse sentido de contentamento, de estar contente, estar satisfeito. Será que a gente está satisfeito com Ele? Presta atenção no que eu estou falando aqui. Não é com o que Ele pode dar para a gente, Ele dá, porque Ele é bom, misericordioso, cheio de graça, mas a gente tem estado contente com Ele. Com Jesus, a gente tem ficado satisfeito, a gente tem experimentado dele. A ansiedade é uma coisa que vem, a gente não controla, são pensamentos que vêm, assolam nosso coração, a nossa mente, e a gente fica naquilo, e se eu não passar, e se eu não conseguir a vaga na faculdade, se eu não conseguir o estágio, e se o casamento não for rolar, e se... Mas tem uma promessa de Deus que Paulo fala lá no livro da carta de Filipenses, que ele fala o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam conhecidas do Senhor os seus pedidos, através da oração, da súplica, da ação de graças. E aí vem uma promessa, presta atenção, não é uma autossugestão do tipo, vai orar, porque aí você vai se distrair, você vai parar de pensar um pouquinho nos seus problemas, e aí você vai sentir um pouco de paz. Não é isso. É uma promessa do Senhor. Ora, coloca diante do Senhor os teus pedidos e a paz que excede todo sentimento guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. É uma promessa do Senhor. A situação está ali, as coisas não mudaram, mas Deus fez uma muralha. O Espírito Santo guardou a sua mente, guardou seu coração. Nada mudou, mas você está em paz. É uma promessa do Senhor, não é uma autossugestão. É uma coisa que Ele faz. A mesa é isso. Vai na presença do Senhor e coloca: Senhor, os meus problemas são esses. Eu preciso que o Senhor venha ao meu encontro. Eu preciso que o Senhor fale comigo. E a paz do Senhor vai vir. Pode ser que nada mude, mas você vai estar em paz. Isso é promessa do Senhor para a nossa vida. Esse é o banquete. Essa é a mesa posta. Será que a gente tem... visto a Deus? Uma das bem-aventuranças diz o seguinte: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. É claro que é uma promessa futura na sua plenitude, nós vamos ver a Deus, mas é uma promessa para hoje também. Nós temos visto a Deus em todo o bem que há na nossa vida? Nós temos reconhecido Deus em todos os nossos caminhos? A gente consegue subir o costão, estar na praia e suspirar e falar: Senhor, o Senhor é grande, soberano, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, porque a natureza grita para você essas coisas. Você tem conseguido ver Deus? Esse é o banquete. É disso que a gente está falando aqui. Você tem murmurado, se queixado? É uma coisa muito humana, né? Se murmurar, se queixar.
Mas a queixa tem um problema na queixa. Ela vem de dúvida. E aí é um caminho que a gente não pode caminhar, é o caminho da dúvida. Porque se eu me ajoelho diante do Senhor, achando que Ele está contra mim, acabou. Não importa o que tenha acontecido, o que acontece, o que um dia acontecerá na sua vida. Jamais vai poder ser explicado pelo fato de que Deus não te ama ou que Ele não é bom. Essa segurança você tem que ter. Essa segurança você consegue sentando à mesa. Você tem sentido Deus te acolher, como Jesus falou? Quantas vezes, Jerusalém, eu quis botar você debaixo das minhas asas. Gente, Jesus faz isso. Isso é real. Isso é a mesa, esse é o banquete. A gente tem certeza desse amor, a gente tem experimentado esse amor. Vocês têm experimentado a presença do Senhor? Você senta para ler sua Bíblia, você está no ônibus, você está correndo, você está... E de repente você pensa no Senhor e você começa a orar. E aí você sente que você não está mais sozinho. Você sente que tem uma presença, tem alguém falando com você. Você sente, você vê, você tem vivido essas coisas. Isso é o banquete. Isso é o que Deus tem para oferecer para a gente. Isso que eu estou falando para vocês faz sentido? Ou parece doideira? Se parece doideira é porque vocês não têm sentado à mesa. Agora, se faz sentido, uma coisa eu tenho para dizer para vocês: a gente nunca vai se cansar de estar à mesa, porque é isso que vai trazer vida para a gente. Uma vez, Jesus falou umas coisas, uma certa coisa para os fariseus, que deixaram os fariseus doidos. Está lá em João, versículo 6. João 6, 53. Gente, eu ainda uso Bíblia de papel. Sei que ninguém quase mais usa, né? Mas vamos lá. João 6, 53. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, não terão vida em si mesmos. Eles ficaram doidos. Como assim comer a carne e beber do sangue? O que esse homem está falando? Jesus continua aqui, ele vai explicando. Ele fala: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. O que Jesus está dizendo? Se alimenta de mim. Conheça a mim. Todo mês a gente celebra que a ceia do Senhor, e o vinho é colocado representando o sangue, o pão é colocado representando o corpo que foi moído, né? Triturado, sofrido ali, destruído por nós. A mesa está posta, a mesa é Jesus. Ele tem se oferecido constantemente, não foi uma única vez. Ele constantemente se oferece dele. E a gente tem comido, tem bebido, tem experimentado, ou para a gente isso parece muita doideira? Gente, não é. É isso que Deus tem para a gente. Fartura. Aquilo que a gente vê lá, amor, alegria, paz, longanimidade, misericórdia, essas coisas, elas são reais. E se a gente não tem vivido isso, se a gente não tem vivenciado, sentido, se eu não tenho testemunho para dar dessas coisas, é porque eu não tenho me sentado à mesa do Pai. E a gente precisa aceitar o convite e entrar, sentar à mesa. Que o Senhor coloque assim no nosso coração essa disposição, esse desejo de estar com Ele, de andar com Ele, de querer saber mais dEle. Tem uma música do pastor Josué que diz: o meu coração tem ouvido o Senhor dizer: vem, fala comigo, povo meu. E eu digo: Senhor, o meu coração diz: estou indo. Acho que essa tem que ser a disposição. Ouviu a voz do Senhor? Estou indo. Senhor, estou indo, estou correndo. Eu quero sentar na mesa, eu quero te conhecer. Eu quero viver a vida verdadeira. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque o Senhor é presente. O Senhor tem feito assim coisas maravilhosas dentro de nós. Teu Espírito tem comunicado ao nosso coração o teu amor, da tua misericórdia, da tua paz, da tua alegria. E a gente se alegra, Senhor. A gente tem experimentado assim coisas que jamais sonharíamos ser possíveis. Senhor, paz em tempo de angústia,
Pai, a gente tem experimentado a Tua voz direcionando, a Tua voz mostrando, Senhor, que o Senhor nos ama, que o Senhor quer estar conosco, que o Senhor tem prazer de nós, que o Senhor tem mesmo, Senhor, se colocado para nós e que a gente não rejeite esse convite. Tem misericórdia de nós. Todas as vezes, Senhor, que tivermos a coragem de dar desculpas esfarrapadas para o Senhor. Tem misericórdia, quebranta o nosso coração, faz o nosso coração se inclinar para o Senhor sempre, traz arrependimento, Deus amado, traz ouvidos abertos, olhos atentos, Senhor, para querer sempre mesmo, Pai, andar contigo, viver da verdadeira vida, que a gente possa realmente falar como Paulo, que todo o resto para nós é lixo, que a gente tenha alegria no Senhor, o Senhor é aquilo que nos sustenta, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é o nosso sustento, a nossa provisão, o nosso refúgio, a nossa rocha, nós te louvamos, Pai amado, obrigado por tua grande obra na nossa vida, em nome de Jesus que oramos, amém.